Bom dia, senhor. Tá, já está, professor. Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. Esse grande expediente de hoje, gostaria de mostrar algumas demandas que a gente recebeu, né, durante o nosso mandato. Está funcionando, presidente, está tudo certo. A gente tem bastante demandas que está chegando ao nosso gabinete, justamente por causa, claro, das chuvas que aconteceram. Então, eu gostaria aqui hoje de demonstrar e agradecer os atendimentos que a gente teve. Então, eu vou narrar alguns aqui, vou colocar no telão. Ali onde vocês estão olhando é no bairro Quênia, na Rua das Pedras. A gente, infelizmente, tinha um problema seríssimo ali na questão da subida das vans, principalmente porque eu respondo aí bastante pelo transporte, as pessoas me procuram muito, justamente os transportadores escolar e também de fretamento, e infelizmente nós temos algumas ruas, né, de Caxias que nós não temos ainda a pavimentação. Muito importante seria que todas a gente tivesse, porque a gente sabe que hoje vai lá, patrola, coloca o cascalho, se chover, atravessa a água no meio, vira um valetão, um buracão, né? O senhor que foi subprefeito, o Velocino, sabe que é quase um paliativo. Tu faz um serviço bem feito, quando dá uma chuva forte, 3, 4 dias e novamente a rua está toda estragada. Então, eu quero agradecer a Secretaria de Obras que tem nos atendido de uma forma, né, que dentro do seu limite, mas muitas ruas, essa aí, por exemplo, é a Rua da Sé no bairro Cruzeiro. Então é uma outra rua bem movimentada para o pessoal que transporta principalmente os alunos das escolas, e a gente tem esses atendimentos. Nós também temos uma foto que vamos mostrando ali, é da Rua Cepete Araju, no bairro Bom Pastor. Acredito eu que já está ali para vocês olhar. Quero mostrar algumas demandas, nem todas a gente consegue. Essa era uma curva muito perigosa. Eu fiz essa demanda há alguns meses atrás, porque esta rua aí, para vocês entenderem, pessoal, ela vai ser a continuação da Radial Sudoeste, aonde tem a João da Costa, que ela vai do São Marquinhos, hoje ela liga na Cepete Araju, dentro do bairro Bom Pastor. Posterior, ela vai cruzar daqueles sobrados vermelhos ali, ela vai seguir reto, então tem que abrir, ainda tem que indenizar, ali é uma obra muito cara, e aquele carro ele vai para a esquerda, mas é uma curva muito forte. E os carros acabavam cortando essa curva e ocasionou vários acidentes ali nessa região do bairro Bom Pastor, que posterior vai ir para o bairro Kaiser e vai sair lá na perimetral, toda a Radial Sudoeste. Então, era uma demanda também que precisava, fizeram a pintura. Há uns tempos atrás tinha um problema de passeio público ali, que a gente também conseguiu resolver com a retirada do material, para as pessoas não caminharem pela rua. Eu sempre digo, sou uma pessoa que cobro muito o proprietário de sua casa de fazer o passeio público. Mas temos várias áreas ainda que eu sempre estou mostrando e estou pedindo, que é do público e não tem passeio público. Então nós temos que, quando cobrar do privado, também fazer a nossa parte. É difícil a gente cobrar do morador se o município não faz a sua parte. Então ali naquela região nós também temos isso. Temos a questão das roçadas, acho que a próxima foto, não, essa aí é essa foto do lixão. Mais uma vez, esse aí, acho que vocês já tiveram por diversas vezes, eu aqui nesta casa e nessa tribuna falando, é lá na região do São Marquinhos, né? Olha como é que estava, olha como é que a gente deixou, né? Eu não, claro, foi um pedido, eu quero agradecer ao Lima mais uma vez, a Camila, que faz um grande trabalho, que é a supervisora, mas deixa nessa foto. Fizeram um trabalho na quinta-feira. Quinta-feira foram lá, tiraram 2 a 3 caçambas de material, vereador Velocino. Uma parte, vereador. O que aconteceu na sexta-feira? Essa foto foi às 4 da tarde. Às 5 da tarde de quinta eles limparam. Eu agradeço aqui a equipe da Codeca, né, com a sua equipe lá com o Lima. O que aconteceu na sexta-feira, às 4 da tarde, que eu fui lá fazer um vídeo para mostrar para as pessoas e tentar incentivar que eles não joguem mais lixo, tentar cobrar os mal educados? 2 sacos de lixo lá colocado no chão. Então durou menos de 24 horas, tem uma placa, a gente filmou, tem a placa lá no poste, fizemos a limpeza sendo feita lá com a máquina, os caminhões. Tudo isso é dinheiro público, gente, que a gente está jogando fora e os mal educados não têm condições de passar 24 horas.
Eu só vou encerrar com mais umas aqui, depois já vou passar essa parte. No bairro Serrano também a gente teve uma recolocação de paralelepípedo numa tampa de bueiro, que a gente fez na rua Antônio Giordano, que é super importante porque está acontecendo muito disso. Ó, isso foi, eu quero demonstrar essa, tem diversas dentro do nosso gabinete, mas o que acontece? As terceirizadas não estão dando conta, estou falando aqui há muitos dias, a cidade está virada em taipa. Uma máquina hoje, para abrir 100 metros, ela talvez gaste uma manhã. Para recolocar esses 100 metros, demora 4, 5, 6 meses. Então, as máquinas, obra é bom, dá transtorno, mas estão abrindo muito e não estão conseguindo dar conta de fechar. Isso dá transtorno no trânsito, dá transtorno para as pessoas. Então, esse é um exemplo, baixou a tampa, lá os paralelepípedos, tudo, e tem diversas essas aí, mas eu quis trazer uma, e depois o belo serviço ali. Vereador Lucas, sua parte, e depois o vereador Fantinel. Obrigado, vereador. Não, é só mesmo para enaltecer o trabalho, olha, da Codeca, e um parabéns especial ao Lima e à sua equipe, porque, olha, pensa numa pessoa atenciosa, um cara que prontamente, né, sempre atende as nossas solicitações, e ele sabe, a gente sabe o grande esforço que é, porque são muitos pontos que as pessoas depositam lixo, né, em área verde, no meio da rua. Fora aqueles criminosos que estão, além de queimando os lixos, aí estão jogando propositalmente os lixos no meio da rua, e a equipe dele prontamente atende e vai lá e limpa a cidade, deixa a cidade realmente muito melhor. Então, queria registrar esse cumprimento e parabéns ao Lima e a toda a sua equipe. Obrigado. Vereador Fantinel. Obrigado, vereador Bressan, parabéns aí pelo trabalho, pela pauta que o senhor traz. Eu só queria fazer um complemento na questão do lixo, que nós temos um problema gravíssimo no interior, que são os lixões do interior, né? Mas aí aconteceu agora uma pequena novidade, que não é novidade, mas que foi de interesse de um proprietário, né, de terra, que ele resolveu, na entrada da propriedade dele, tem um desses lixão aí, né? Então foi limpado, foi colocado placa, foi feito tudo, não adiantava. O pessoal continua largando o lixo ali. O que ele fez? Por conta própria, colocou uma câmera. Isso aí. Colocou uma câmera e ontem, na subprefeitura de Fazenda Souza, eu e o subprefeito Roque Tomé, estava assistindo as imagens de quem está levando o lixo lá. Impressionante. Tá? E dava para pegar placa tranquilamente, pessoas conhecidas, pessoas que se dizem as de bem, né? E levando lá e largando o lixo e saindo correndo, né? E largando fincado. Então, assim, ó, eu gostaria que essa casa, em conjunto, a gente encontrasse uma forma aí de apoiar o executivo nessa parte aí, para que a gente pudesse multar, mas uma multa cara em cima dessas pessoas, porque só desse jeito eu acho que vai parar. Obrigado, vereador. Passou nessa casa alguns tempo atrás, né, nós acho que triplicamos ou quadriplicamos a multa, né, vereador Bortola, acredito eu, né? Então a multa já está num valor que eu acho que ninguém vai querer pagar. Só que a gente tem que realmente colocar essas câmeras, parece a pegadinha do Silvio Santos, botar a câmera escondida lá, né? É a pegadinha, né? Para pegar o mal educado, para pegar o porco. Essa é a verdade. Coloca lá da foto das roçadas também, que eu não posso deixar de agradecer a presidente da Codeca, que este local aí é a Avenida Maurício Cirossi Sobrinho e tem a Escola José de Alencar, logo ali. E os alunos teriam que ir todos no meio da rua para sair quando a saída da escola. E eu fiz um pedido para ela na sexta, e isso é segurança. Como eu digo sempre, vereador Fantinel, não é para mim o serviço. Quando o vereador pede, talvez tu nunca vai passar lá a pé, mas alguém está passando e alguém está correndo risco de vida. Então as crianças ali tinham que ir para o asfalto, porque eles não têm o passeio público, infelizmente, que nós deveríamos cobrar, porque se tem o asfalto, não tem acostamento, tem que ter o passeio público. Não tem o passeio público e eles foram lá e com grande esforço no sábado já fizeram a roçada. Então, obrigado à presidente Maria de Lourdes, que fez esse trabalho para nós ali, né, também da roçada, próximo a uma escola que é super perigoso, né, e infelizmente também temos isso. E aí, na semana passada, a gente criou esse WhatsApp, que eu vou colocar aqui no telão para vocês. É um WhatsApp que eu estou colocando ele, né, nominando ele como o WhatsApp da comunidade. O porquê o WhatsApp da comunidade? Para a gente conseguir
com as demandas, venham, porque... Presidente, gostaria de pedir uma declaração de líder bancário do PTB. Segue a declaração de líder do PTB. Coloca para mim. Obrigado. Pessoal, ali então, a gente lançou na semana passada o WhatsApp da comunidade. Esse WhatsApp é o telefone que eu tenho aqui funcional, que é o da Câmara de Vereadores, que a gente pode utilizar. É o 992426804. 992426804. Esse WhatsApp a gente está recebendo diversas demandas. E a gente entende que o vereador vai poder, na verdade, auxiliar o morador. Eu não vou dizer aqui que nós vamos resolver, porque é óbvio que nós não vamos resolver todas as demandas. O que a gente vai fazer? A gente vai receber a demanda, vai de imediato fazer a indicação e vou mandar para este morador, né, a indicação protocolada. Porque tem que deixar claro, né, que aqui não existe o milagroso. O vereador, na alçada dele, não tem nem como lá colocar um paralelepípedo. Não é da alçada do vereador. Nós estamos tentando, de alguma forma, ajudar a comunidade a talvez ela não ter tempo nem de fazer o protocolo pelo 156, e ele faz a demanda, manda a foto, encaminha o endereço completo, a gente faz a indicação e retorna para ele. Vamos cobrar. Mas o atendimento ser de imediato, que nem teve um que me mandou, uma pessoa me mandou, no outro dia já estava me cobrando, pensou que era, né, de um dia para o outro. Gente, isso não existe. A gente vai fazer a indicação, vai fazer a demanda e, posterior, a gente faz o encaminhamento para o morador. Agora, pessoal, nós vamos trocar. Houve vários serviços prestados. Agora nós vamos também para os que não foram prestados e a gente precisa mostrar. Então, pessoal, aí para vocês entenderem, é RS 122 que passa atrás do Senai, do Senac, quem vem do campo do Caxias. É a saída de Caxias. Pelo amor de Deus, pessoal, estou explicando ali no vídeo, porque acontece o quê? Não tem mais como fazer tapa-buraco ali. Vocês podem olhar, não tem mais como fazer. Ele está todo rachado. Ele está sempre alagado ali porque tem um problema, vereador Lucas, acho que num bueiro. E a gente fotografou o bueiro, ó, está todo arrebentado os bueiros, porque os caminhões e os ônibus grandes, principalmente passa a linha do troncal ali, quando ele passa, ele fecha a curva e acaba passando por cima da calçada. E ali tem as tampas de bueiro que já foi quebrada por diversas vezes e acaba entupindo. Então talvez nós vamos ter que, né, eu não sou engenheiro, mas a gente aqui tenta dar as dicas, de fazer talvez um alargamento maior desta curva, para poder que o eixo do caminhão traseiro não passe por cima da calçada e não quebre os bueiros, para não ocasionar esse problema seríssimo ali que está acontecendo. E hoje de manhã, antes de passar a parte, bota aquela tampa de bueiro, essa aí, ó, pessoal, vou levantar mais uma situação que os vereadores, acredito eu, que vão começar a receber diversas demandas. Isso aí não é tampa de bueiro. Isso aí é numa avenida, é lá na Júlio Calegari, para baixo da Visate. E essa tampa aí é tampa de telefonia. E a Oi, para quem já mais ou menos imagina, acabou, está quebrada. E quem que tem que recolocar ali a tampa? A Oi. E agora vamos cobrar de quem se ela não está mais aí? Isso é um buraco grande que está atrapalhando a entrada de caminhões. Ó, Adriano, buenas. Tira o áudio que daqui a pouco ele xinga alguém. Mas, gente, é uma situação seríssima que hoje de manhã, eu falando até com o Catuço, a gente não sabe como vai resolver, porque ele vai fazer esse pedido, né, para quem é responsável, que é a telefonia, e talvez não vai ser atendido. Porque eles estão começando a roubar essas tampas aí também. Eu acho que a solução vai ser nós encher de pedra ali e começar a concretar. Sua parte, vereador Lucas. Obrigado, vereador Bressan. Parabéns pelo seu trabalho aí, na sua região e outras da cidade. Duas questões só que eu queria colocar a partir da sua apresentação que trata da zeladoria, né? Tanto da capina, da sinalização, da questão do lixo. Na questão da Codeca, eu acho que vereador Bressan e vereador Lucas Dil, que é o líder de governo, se as secretarias tivessem uma pessoa, cada secretaria, se tiver obras, né, não, teria que ser uma por setor, mas se tivesse uma pessoa como o Lima,
eu digo, do ponto de vista da excelência, do retorno, mas alguém que pegasse essas demandas e que... Porque problemática tem bastante, mas solucionática nem sempre tem. Agora são questões pequenas. E o Lima é um que mata no peito, no bom sentido, e vai resolvendo. Eu acho que, por exemplo, obras, eu tenho uma relação com o Solete, mas eu imagino o WhatsApp do Solete, não consegue dar retorno. Por isso que eu acho que precisaria ter alguém que fosse referência nos setores para dar um retorno mais pronto, mais ágil, em problemas que têm solução. Então, eu só quero fazer coro à lembrança do Lima, que lá na Codeca, no setor da limpeza, lá, resolve, faz, e acho que na secretaria, se tivesse referências assim, se resolveriam muitos outros problemas. Mas, vereador Bressan, o senhor não abordou esse tema, mas certamente o senhor que circula lá na sua região, né, região Esplanada, tem muito problema, que é a questão dos fios. Semana passada, terça-feira, aqui na Antônio Prado, com a Avenida São Leopoldo, ali, início da Avenida São Leopoldo, parado porque os fios caídos. Então, assim, ó, eu só quero trazer, isso é um absurdo, assim como essa, que é as tampas aí de bueiro, que as empresas não vão vir resolver, e os carros vão cair, os idosos vão cair. Em Passo Fundo, ontem, um motociclista morreu em razão de um fio que estava pendurado. Então, a gente está, né, batendo nessa tecla mais uma vez de um problema que não é responsabilidade do município, mas que o município precisa fiscalizar. Então, parabéns pelo seu trabalho, vereador. Eu só quis trazer porque a cidade está inundada desse tipo de situação, né? Só vamos deixar bem claro, só para corrigir, vereador Lucas, daí, isso aí é uma tampa realmente de telefonia, não de bueiro, mas que acaba que agora não tem de quem cobrar, porque quebrou a empresa. Vereador Scalco. Parabéns, vereador Bressan, pelo seu trabalho, e eu vou ter que tocar no assunto porque eu acho que às vezes falta um pouco de planejamento. A zeladoria deixa muito a desejar na cidade. Tivemos semana passada a Mercopar, mais de 600 expositores, mais de 500 milhões de reais em negócios na cidade de Caxias do Sul. E qual é o cartão postal da cidade? A sua entrada. Pegar a entrada de Caxias, o mato estava alto, cheia de buraco, não dava para ver nada. Quem chegava em Caxias, que estava respirando tecnologia, inovação, uma feira referência na América do Sul inteira, e pegava, entrava em Caxias, mato alto, cheio de buraco. A primeira percepção que tu tem, já tu está chegando numa cidade que fala inovação, que quer entrar como Smart Cities, que é referência da Tech Hold, de tecnologia, startups. Mas a imagem da zeladoria da cidade está a desejar, né? Quem chega na cidade vê que se fala uma coisa, mas na prática, quando a pessoa enxerga a cidade, não está da maneira que a gente deseja. Então, nós temos que ter um planejamento, ainda mais quando trazemos feiras da magnitude que foi a Mercopar, que a cidade esteja limpa, organizada, a entrada da cidade seja um modelo de cidade, para poder respirar e passar para as pessoas exatamente o que a gente quer. Porque a percepção do que a gente está chegando e está vendo numa feira não é a mesma que quando entra na cidade. Obrigado. Vereador Scalco, isso a gente tem vários problemas, eu concordo com o senhor, mas ainda bem que os visitantes não tiveram tempo de ver as escolas, as estaduais. Porque daí, se eles fossem olhar os muros, e hoje eu parabenizo o Jornal Pioneiro e a Vitória, que fez a Vitória Leitex, acho que é isso que se pronuncia, que fez a matéria do Jornal Pioneiro pela situação dos muros das escolas estaduais. Agora estamos chegando na terceira. Uma já faz quase 5 anos. Ela faz 4 anos que está lá, botaram uns tapume, uma vergonha. O governador do estado nem sabe mais o que explicar, porque não tem mais explicação. Agora uma na Júlio de Castilhos, a avenida principal de Caxias do Sul, olha lá o tamanho do buraco, da rachadura. Uma pedra dessa aí deve ter em torno de uns 200 quilos. Vocês imaginam se cair? E do lado de baixo a gente tem a escola Tiradentes. É na esquina. Então vocês imaginam que a do imigrante faz 4 anos e nada aconteceu. Fizeram uns buracos na do imigrante, pararam a obra, não tem explicação. Lá vamos ter que levar bolo, torta mesmo, não sai do papel. Aí em Forqueta, da Escola Generosa, acho que é, né?
José Generoso, está aqui anotado. Em Forqueta, você foi o muro também. E agora temos a Cristóvão de Mendonça, que prometeram os 30 milhões. Eu não sei, só se for uma fazenda de milho, sei lá, para ter 30 milhões, mas não existe dinheiro, não existe projeto, os muros estão caindo, as escolas, fizemos o vereador por um dia, tinha um aluno aqui, que ele estava na mesa, inclusive, ele era aluno do Cristóvão, falei com ele 2 minutinhos, só para concluir, senhor presidente, falei com ele 2 minutos, digo, olha, no meu tempo que eu estava lá, mais de 20 anos atrás, já caía as janelas. Daí ele disse, olha, agora tem blocos lá que a gente não pode nem acessar, porque as paredes estão comprometidas. Vocês imaginam isso? Ele vindo aqui na Câmara de Vereadores, né, fazer o seu vereador por um dia. E agora, infelizmente, aquela foto ali na Avenida Principal de Caxias, um buracão ali, onde tem uma pedra de 200 quilos, pode cair a qualquer momento. Obrigado. Obrigado.